Oi pessoal, bom dia. Hoje é terça-feira, dia de recomendações para o estudo de filosofia, né, das nossas aulas do Centro Educacional Lima Nascimento. Bom, hoje nós vamos tratar do capítulo 3 do nosso livro, né, que vai da página 28 até a página 36. Sendo que da página 28 até a página 31, a gente trata do texto, né, para compreensão. E da página 32 à página 36, a gente tem os exercícios, né? Todos deverão ser mandados para o meu e-mail, que vocês já sabem, né? As questões e as respostas e as duas reflexões, que terão que ter no mínimo 15 linhas, no máximo 25 linhas, tá? Para fazer uma síntese daqui eu vou perguntar. A primeira pergunta é a seguinte: você se acha uma pessoa boa? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que vem a ser ética medieval? Bom, agora entrando na matéria, num primeiro momento, a gente fazendo uma breve reflexão, né, a gente pensa que ética medieval é alguma coisa ligada ao próprio medieval, né? Aquelas atrocidades, aquelas coisas todas, nada disso, né? No decorrer da informação, vocês vão ver o que vem a ser ética medieval, né? No livro está tratando assim, eu prefiro como ética cristã, né? Então, essas duas perguntas eu quero que mande para o meu e-mail. Bom, desde que o mundo é mundo, a gente busca vivermos de uma forma melhor, né? E por conta disso, a gente tem que cuidar de nós e do semelhante. A gente, haja vista essa pandemia aí, a gente está vendo a importância de cuidar da gente e do outro. Tudo bem, mas isso é filosofia, né? Mas no período da Grécia Antiga, da filosofia, você olhar na filosofia grega, você vai ver que Platão e Aristóteles, por exemplo, tinham uma grande preocupação com esse tipo de coisa, do homem ser bom, do homem praticar coisas boas, do homem viver em conformidade com a natureza, tá? Na filosofia moderna, a gente também vai perceber esse cuidado, né? A filosofia moderna também trabalha com essa possibilidade de o homem ser bom, né? Então, isso não é novidade. Só que isto, em um determinado momento, né, não era um tratado inscrito, eram ideias, né? Então, no século IV depois de Cristo, tá? No século IV depois de Cristo, né, começou uma preocupação importante com relação a essa informação da teologia, né, com relação a essas coisas, e só que a igreja não podia se manifestar em cima, ou falar, ou aceitar as informações deixadas por Platão, por Aristóteles, não podia, porque era uma coisa considerada pela igreja como pagã, paganismo, não podia. Por quê? Porque a igreja achava que aceitando isso, ela ia decrescer, porque a igreja não poderia tratar
de coisas pagãs, né? E se você perceber na filosofia grega e na romana, você tem é, é, mitos, né? Aqueles deuses, isso é paganismo. Então a igreja jamais ia aceitar isso. Mas os seus teólogos, né, por trás dos muros da igreja, bebiam nessa fonte. Eles gostavam do que escrevia Platão e gostavam do que escrevia Aristóteles, né? Então, o que acontece? A partir do século IV depois de Cristo, tá? Até mais ou menos o século XVI, né? Essa ideia da teologia ou da ética medieval cresceu muito. Mas por que cresceu? Cresceu porque o Império Romano adotou, como é, adotou oficialmente o cristianismo para si. Aí, como Roma já era uma potência, né, bastante conhecida, né, forte, né, ela passou a, a impulsionar essa ideia, né, da ética medieval. Pois bem, o que é a ética medieval? É aquela coisa que fazia com que o homem pensasse mais nas coisas da natureza, né? Que o homem se voltasse mais para Deus, que o homem tivesse como parâmetro Deus, que o homem se mirasse em Deus, né? Portanto, o homem seria melhor, né? Isso é uma ideia bacana, né? E essa ideia foi implementada, né? Foi sendo trabalhada, e aí com a ajuda do Império Romano, os teólogos, né, começaram a poder se envolver mais com os tratados de Platão e Aristóteles e ver as coisas do passado e fundiram essa ideia de Platão e Aristóteles com a coisa divina. Bom, daí já dá para você entender que não tem nada com barbaridades do tempo medieval, propriamente dito, né? Era uma coisa que fazia, tentava fazer o homem ser melhor. Bom, e se você parar para pensar, Platão, por exemplo, ele tinha como parâmetro, assim, nas suas teorias, Platão gostava, né, de que o homem, né, o homem fosse justo, que o homem fosse bondoso, né? Então, é, é, as pessoas que começaram a construir essa ideia de ética medieval, né? Eles adotaram isso, né? Então, Platão pregava nos seus tratados que o homem tinha que ter temperança, prudência, justiça, coragem, né? E isso é legal, né? Então, os teólogos adotaram isso. E Aristóteles, né? A gente pode ver, Aristóteles foi um discípulo de Platão. Platão foi mestre de Aristóteles. Então, Aristóteles tinha ideias muito parecidas com a de Platão, sendo que Aristóteles implementou
outras coisas, ou seja, tinha ideias próprias, né? Aristóteles também pregava é, liberdade, bondade, mansidão, franqueza e justiça, né? Então, isso foi sendo trabalhado, e um jovem, né, chamado Agostinho, né, foi o principal articulador dessa Constituição, né? Agostinho teve assim uma vida é, tipo de mudanças, né? Por exemplo, Agostinho, quando era jovem, ele era maniqueísta. O que é isso? Maniqueísta é a pessoa dualista, né? Seguidor dos pensamentos de um pensador persa que tratava de duas forças principais: a bondade, o bem e o mal, né? A maldade, o bem e o mal. E Agostinho seguia os pensamentos desse pensador, né? Até quando se converteu, né, ao cristianismo, aí ele largou a coisa do seguir Mani e passou a adotar as ideias neoplatonistas e as ideias tomistas, né? Ideias tomistas. Neoplatonistas as ideias de Platão. Tomistas são as ideias de Tomás de Aquino, que foi outro grande construtor da filosofia cristã. Bom, e fizeram esse trabalho de construção dessa ideia do homem voltar ao realismo, né? Platão era realista, né? Idealista, portanto dualista, né? E Agostinho foi por esse caminho, sendo que ele pegou todo esse conteúdo neoplatonista e inseriu a coisa da religião, né? E criou essa nova forma de pensar, muito interessante, né? Fazendo o homem se inspirar em Deus, né? Que era todo-poderoso, era perfeito, era amável, como a gente vê até hoje. Então, qual será o nosso trabalho? Estudar das páginas que eu mencionei anteriormente, fazer o exercício e responder essas duas questões, né? Você se acha uma pessoa boa? O que vem a ser ética medieval? Bom, o trabalho deve ser enviado para o meu e-mail, vai ser encaminhado para vocês pela plataforma e deve ser mandado para o meu e-mail, tá? Vou mandar também um vídeo sobre esse assunto, um vídeo bem legal, né? Para que vocês assistam e depois comente também, né? Isso que eu estou falando aqui é só para estimular, né? E o vídeo é para aumentar o conhecimento, tem material de pesquisa. E isso tudo a gente está transformando isso em trabalho, em nota e etc. Tá bom? O mais é tomar cuidado para não ir para a rua em aglomeração, seguir as determinações do Ministério da Saúde, cuidar dos seus idosos, estudar, ouvir música, não se estressar e que o tempo não está sendo perdido. Tá bom? Qualquer dúvida, tirem através do Zap. Não mande nada pelo privado. Tudo tem que estar ou dúvidas no Zap, encaminhamento de tarefa pelo e-mail. Tá legal? O mais é que tenham um bom dia. A resposta até terça, até quinta
Não, vou estender até sexta-feira dessa semana. Tá legal? Fique com Deus e até a próxima.